Boa noite. Hoje eu vou falar sobre encefalopatia espongiforme bovina. EEB, a gente abrevia essa doença assim, conhecida no Brasil como a doença da vaca louca. É uma doença neurodegenerativa que atinge o sistema nervoso central dos animais bovinos e ela é uma doença que vai gradativamente levando o animal a óbito. Ela é um acúmulo de proteína no sistema nervoso central do bovino, que é chamado de prions. No Brasil, o Brasil é um dos maiores plantel de comercialização de carne bovina, ficando em segundo lugar como produtor. O Brasil é reconhecido como um país que produz um alimento seguro, por isso que ele é um dos maiores produtores a comercialização da carne bovina. Ajudou muito nessa classificação, por ter uma carne segura, né? Por ter essa fiscalização e tudo mais. Porque o nosso rebanho, ele é alimentado com forragem, a maior parte deles, que ajuda na prevenção principalmente dessa doença. Porque a doença ela é transmitida através da alimentação. Tem duas formas, né? A clássica e a atípica. A clássica é através da alimentação, que se o animal comer algo que está contaminado com um subproduto de origem animal e tiver contaminado, por exemplo, com carcaça de animal para positivo, para encefalopatia espongiforme bovina, essa carcaça ou a farinha, alguma coisa que o animal ingere e tiver contaminado, ele vai se contaminar. Então, o animal tendo uma alimentação com forragem, já vai ser algo que ele não vai ter a chance de ter a doença. Assim como nos animais, nos humanos a contaminação também é através da ingestão, e é considerado uma zoonose. E tem e qualquer relato que tiver, tanto em humanos como em animais, tem que ser notificado para a OIE, que é a Organização Mundial da Saúde Animal. É obrigatório a avisar eles, a relatar sobre o caso. E de acordo com essa doença, de acordo com a Gottlieb, é uma doença degenerativa progressiva e fatal. Ela atinge o sistema nervoso central dos bovinos. E nos humanos também é observado o caso clínico bem similar com a variante de Creutzfeldt Jakob. Além disso, também Nogueira descreveu o prion como um gene infeccioso que não tem gene. O prion como um gene, o prion como um agente infeccioso que não tem gene. Então, ele não tem a capacidade de se multiplicar, de se reproduzir. Daí aqui diz que o primeiro diagnóstico da doença foi realizado em 1986 no Reino Unido. Posteriormente, a doença foi relatada em mais de 25 países e, de acordo com a OIE, como o período da incubação ele é longo, existe a hipótese de que já estava instalado desde antes da década de 70 no rebanho internacional. E um exemplo de contaminação seria através da farinha, como eu disse, a farinha de carne, de ossos ou subproduto que tenha resíduo de alguma carcaça de animal infectado. Deixa eu só erguer aqui. De algum animal infectado que era ruminante, né? Isso se encaixa na forma clássica. Já na forma atípica, normalmente aparecem animais mais velhos, mais ou menos na faixa etária de uns 12 anos, que já são relatados em países que não teve caso caso clássico. Normalmente os casos que foi atípico não foi tido casos clássicos nesses países, mas é considerado um caso esporádico, né? Tipo, um caso isolado. Por exemplo, durante 23 anos a inspeção pelo CIF, né, que é onde faz a inspeção, eu esqueci a abreviação.
Deixa eu ver aqui. O CIF, mas aí aqui, ó, no Brasil, os casos mais recentes foram um total de 5 casos esporádicos em 2021 no Mato Grosso e Minas Gerais, que foram confirmados pelo Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O CIF é o sistema sinais clínicos pelo CIF. Não acho o CIF aqui agora. Tá, vamos continuar. A doença só é descoberta quando o animal já está adulto, na fase adulta, por o período de incubação ser muito longo, né? A doença vai progredindo até levar o animal à morte. E muitas das vezes já foram encontrados positivos para encefalia espongiforme bovina em vigilâncias rotineiras, por exemplo, em abates emergenciais. Já em seres humanos, a encefalia espongiforme bovina é considerada uma doença rara, sendo denominada de VCJD. A princípio, os casos relatados foram, em maioria, número em jovens com idade menor que 30 anos. Para ter o controle da doença, como ela não tem cura e não tem tratamento eficaz, foi de grande valor os métodos que foi usado para a prevenção, como foi proibir a importação de animais e subprodutos de origem animal vinda de países de risco, a retirada de carcaças, de farinha para dar para os animais, a verificação de rótulos, de ração, não alimentar os animais com resíduos de carne, de aves, de suíno, nem nada de origem animal, só com forragens, inspeções em abatedouros, fábricas de rações e propriedades, sempre ser inspecionada e ajudou a garantir e manter o status do Brasil na Organização Mundial da Saúde Animal, que a gente está num patamar muito bom, né, ali deles, que a gente tem a segurança. Como a gente aprendeu, é uma doença que a gente não espera ter, porque se ter, a gente sabe que vai ser de grande contaminação, então tem que ter todas esse cuidado, e já alimentando o animal com forragem já vai evitar bastante não ter nenhum caso clássico, que aí sim seria um grande problema, e se acontece um caso atípico aqui ou ali, a gente consegue controlar.